Invocando a Deus pela grandeza da pátria, declaro aberto esse workshop para falarmos sobre clube de interesse especial, com a companheira PDG, Marise Santana. Muito obrigado por nos atender e poder discorrer para nós sobre esse assunto de grande importância. Agradeço ainda a presença dos nossos companheiros governadores, Célia Miranda, do Distrito LA2, companheiro Ivonísio Lacerda, me esqueci agora o distrito do Ivonísio. Mas obrigado pela presença de vocês. E, nesse momento, passo a palavra para o nosso companheiro Carlos Paraíso, para que ele possa falar um pouquinho para nós também, a gente possa dar continuidade ao nosso workshop. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Paraíso, sou do Lions Clube Goiânia Flor de P, sou do LB2, sou GMT distrital. Né? Agradeço a confiança do nosso governador Alexandre por ter me colocado nessa posição, uma posição de aprendizado. Nós, com 1 ano e meio de clube, nós fundamos um novo clube. Então, foi um clube muito novo, que trabalhou, junto na época da companheira PDG Názara, fundamos um novo clube, e dessa forma nós fomos alçados para essa posição, junto com o nosso governador, para que a gente possa desenvolver um trabalho e reforçar o nosso distrito e colocar cada vez mais mãos para servir, né, de mãos dadas para fazer o bem. Boa noite, obrigado pela oportunidade de me apresentar. Ok, companheira Zenaide, do Lions Clube Pedro Afonso, nossa GET do distrito. Palavra com você. Boa noite a todos. Estou assim meio descabelado porque eu estou ainda na organização aqui da nossa RGD. Boa noite a todos, meu nome é Zenaide, sou do Lions Clube de Pedro Afonso, Tocantins. Fui convidada pelo companheiro governador Alexandre nessa gestão para ser GET. A gente tem o plano, né, de fazer a abertura de mais Lions aqui, de mais clubes aqui no Tocantins, porque aqui no Tocantins a gente está com um número bem reduzido. Por causa disso, justamente o companheiro Alexandre teve essa ideia de escolher alguém para ser GET aqui no Tocantins. E a gente conseguimos Ananás, nós estamos com um plano ainda firme de fundar um clube em Guaraí e um clube em Gurupi. E essa semana eu fui procurada por uma pessoa que quer fundar um clube em mais uma cidade aqui no Tocantins, que viu na internet a divulgação da nossa RGD e ela veio aqui e me procurou, é irmã de uma associada aqui do Lions Pedro Afonso, e estará na RGD e a gente vai trabalhar para isso, né? E seguimos de mão dadas, fazendo bem e pelo crescimento do Lions. Companheira Viviane, agora, a palavra está com você. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, vários distritos aqui presentes, de norte a sul, leste a oeste desse país, e principalmente do nosso querido LB2, para a gente aprender sobre Clube de Interesse Especial. Esse programa foi lançado há um bom tempo, né, em 18, e vem sendo trabalhado, e eu acho que é uma grande forma do crescimento, principalmente crescimento e desenvolvimento dos clubes existentes, né? Novos clubes com interesses especiais nessa vertente, e eu fiquei muito feliz dessa minha amiga, irmã cafezeira, Leão, aceitar essa proposta e estar aqui com a gente, a Marise Santana, que é uma... Nós nos conhecemos, né, com a pandemia, mas desenvolvemos uma amizade muito gostosa e muito bom ela estar aqui com a gente sabe, eu sei muito da competência dela para estar aqui e falar sobre interesses especiais, que é uma coisa que ela tem trabalhado bastante, que é a questão de clube de interesse especial, e eu sei que ela vai poder nos sanar muitas dúvidas e trazer muitas novidades para esse projeto maravilhoso de Lions. Então, Marisa, como eu te falei, aqui eu fiz essa proposta como GLT do distrito, né, como treinadora
esse ano, de não ficar lendo currículo, porque assim, não existe pessoa mais do que você para dizer o que é importante a gente saber sobre você. Então, a palavra está contigo, é um prazer e uma honra tê-la com a gente. Eu espero que vocês aproveitem bem a noite e anotem suas dúvidas e questões para nosso desenvolvimento, principalmente para nossa meta de projeto do crescimento da missão em ponto 5. Então, Marisa, aliás, a palavra está contigo. Boa noite a todos, cumprimentando o governador Alexandre, né? Eu cumprimento todos os meus companheiros aqui presentes, e agradeço já, desde já a presença, né? E eu também concordo com você, Vivi, que ler currículo, né? O título maior que a gente tem aqui, é o de ser leão. Então, eu sou a companheira Marise Santana de Resende, sou do Lions Clube de Lafayette Centro, e sou do distrito LC4. Estive na governadoria no ano Leunístico 21-22, não porque eu tivesse me candidatado a governadora, mas sim substituindo meu marido, que era o governador eleito, mas que, em virtude do Covid-19, faleceu há 22 dias da posse. E eu me vi entre uma encruzilhada, né? Uma encruzilhada muito grande, se eu deixava o sonho dele morrer ou se eu lutava por esse sonho. Então, eu decidi lutar pelo sonho dele, que era transformar amor em serviço. O nosso lema era transformando amor em serviço. Eu acho que o meu título maior é esse, né? É ser leão, é honrar a causa de Lions e é estar aqui com vocês, né? Desfrutando desse momento gostoso de amizade. Que é isso que é Lions, né? Lions é amizade. São laços eternos que a gente fortalece a cada reunião, a cada encontro. Vivi disse assim, nós vamos aprender. Não, nós vamos conversar sobre, nós vamos descobrir juntos, né? O que é isso, esse sistema que nós fomos, que Vivi me apresentou para a gente desenvolver aqui nesse workshop. Eu estive na assessoria como assessora Getty, desde que Getty, né, ele iniciou. E eu fui convidada no Distrito Múltiplo para ser assessora do Múltiplo e ninguém nem sabia o que era isso no Múltiplo. Mas ele foi ganhando força, e hoje é um dos braços, né, da GAT mais fortes e mais eficientes. Então, a Zenaide está aí, né, com essa função, e é muito bom, porque é através desse esforço de novos clubes que nós vamos crescer. Então, boa noite a todos, né? E se vocês estão aqui hoje, é porque são leões comprometidos, né? Então, antes de tudo, meus parabéns, né, por dedicar essa noite a essa conversa, a esse bate-papo. Né? Nós precisamos fazer crescer o nosso movimento para expandir a nossa rede de serviço. Esses serviços são extremamente impactantes nas nossas comunidades e, por isso, nós precisamos de leão e de mais leões. A gente adora a zona de conforto, não é mesmo? Aquele lugar quentinho, né, onde tudo é previsível, onde a gente já sabe o que vai fazer, como fazer. Então, é natural, né, buscar essa segurança. Mas, como líderes, e uma das missões de Lions, os propósitos de Lions é desenvolver lideranças, né? Todos nós somos líderes. Então, como líderes, né, será que lá, nessa zona de conforto, a gente cresce de verdade, né? Muitos de nós, na correria do dia a dia, né, nós acabamos nos acomodando, sem perceber que o maior crescimento acontece fora, né, do que nós dominamos. Porque não há crescimento na zona de conforto, né? O crescimento exige desconforto. O leão comprometido não tem medo de sair da zona de conforto. E é exatamente nesse desconforto que a nossa coragem se revela. É quando você se permite experimentar o novo, né? Que o seu protagonismo se expande.
é um movimento de ousadia que te leva a uma liderança mais leve, mais inteira, né? E com impacto muito maior. Então, saindo da zona de conforto, né? Hoje nós vamos falar dos clubes de interesse especial. E o nosso objetivo é trazer informações, né, orientações importantes para que cada um de nós aqui presentes, né, possamos liderar a fundação de um clube de interesse especial e, principalmente, né, os meus companheiros do Distrito LB2. Então, eu escolhi como título para nosso bate-papo Unindo Paixões pelo Bem Comum. Né? Como os clubes de interesse especial estão transformando o futuro e o crescimento de Lagos, nós vamos descobrir como conectar talentos específicos pode assim, ampliar o nosso impacto humanitário global. E, para isso, eu busquei seis itens, 6 segmentos, né, para mostrar a nossa jornada para o impacto global. Então, seria um roteiro estratégico para atender a evolução do nosso serviço e as oportunidades de expansão. Nós temos no nosso Lions Internacional, nas páginas de Lions, uma série de workshops prontos, né? A gente tem modelos prontos. Aliás, Lions nos dá todas as ferramentas. Mas, ao invés de usar um PowerPoint, né, já elaborado pela equipe, eu quis fazer um movimento diferente, né, para a gente se sentir assim, mais próximo, mais em casa. Então, nós vamos falar sobre a força global atual, né, a inovação no serviço, os segmentos de crescimento, as metas de expansão, falar sobre a fundação de clubes especiais e o nosso papel, né, e o papel desses clubes formados no futuro. A nossa força global. Né? Nós somos uma rede de 1.400.000 leões. A nossa escala monumental, ela nos permite os maiores desafios da humanidade em escala local e global. Então, com esses 1.400.000, mas a nossa meta é chegar em 30 de junho de 2027, com 1.500.000. Então, é a nossa missão de associados, ela é uma das maiores organizações de serviço voluntário do mundo. Nós estamos em 210 países e regiões. Então, a presença geográfica ela é muito ampla, ela é um prêmio para nós, porque o nosso serviço pode chegar a lugares inimagináveis. E nós temos 47.000 clubes locais, de comunidades de serviço, né, ativa em todos os continentes. Os clubes de interesse especial, né, a gente vai ver agora a inovação no serviço, que é o nosso segundo item. O clube de interesse especial é uma nova era para o Lagos. É uma estratégia inovadora para fortalecer o serviço, conectando pessoas por talentos e causas específicas. O Lions Internacional reconhece múltiplas formas de ser leão, abandonando um modelo único, tradicional, que limitava o crescimento e a relevância do movimento. Os nossos clubes tradicionais, né, eles deixaram um pouco de cumprir essa função imediata, essa função mais dinâmica da sociedade moderna. Aliás, o nosso clube, o nosso movimento foi criado há mais de 100 anos, né? E ele está sempre evoluindo, ele está sempre inovando. As causas globais elas vão sendo acrescidas a cada tempo. Né? Então, essas múltiplas formas de ser leão também o respeito, né? É um respeito à diversidade de experiências e de perfis. A ampliação do alcance, né? O clube de interesse especial, ele chega onde outros clubes não chegam. E é uma inovação constante, né? Uma adaptação às necessidades do presente e, principalmente, do futuro. Quando a gente pensa nos nossos filhos ou nos nossos netos, a gente já sabe que eles não têm mais perfil para um clube que funcionava como funcionavam há 50, 60 anos ou há 63 anos, como quando o meu clube foi fundado. Então, essa inovação ela é de extrema importância
para o crescimento do movimento, para a modernização do movimento e para a dinâmica do nosso servir, né? Os clubes de interesse especial, eles vão constituir uma nova era para o Lions, né? A estratégia inovadora para fortalecer o serviço, conectando pessoas por talentos e causas específicas. Então, eu estou batendo muito nisso para a gente sempre lembrar que o clube especial, de interesse especial, ele vai buscar focos, né, em pessoas, em talentos, em causas, em esportes, e nós vamos ver isso mais oportunamente. Então, o programa de clubes de interesse especial visa criar clubes em que os associados compartilhem um interesse ou uma paixão em comum, permitindo que se conectem de forma mais profunda. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês agora, para a gente poder caminhar. Alguém aqui conhece o funcionamento de um clube de interesse especial? Já participou de alguma atividade de um clube de interesse especial? Ou já visitou? Tem quem quer falar alguma coisa aí? Tem? De clube especial, assim, que tem característica de clube especial, sim, assim, de algumas atividades. O nosso clube tem algumas características, mas aqui em Goiânia, nós temos aqui a Judi, que assim, ela não... o clube não é chancelado como de interesse especial, mas eles trabalham, a grande maioria, inclusive quase a sede dentro da Associação de Combate ao Câncer de Mama. Então, assim, eu acho que ele tem um perfil total de ser um clube de interesse especial, porque trabalha exclusivamente com mulheres com câncer de mama. Então, eles têm uma atividade específica. Mas eles não foram fundados com esse objetivo. Não foram porque não haviam, né? É bem mais... Tá. É só para a gente ir localizando aqui onde a gente nem vai poder chegar. Então, veja bem, esse é o nosso foco, né? Criar nichos, pessoas, grupos de pessoas que se envolvam, né, com uma causa, com uma paixão, com uma coisa que elas têm em comum. Porque esse ter em comum, ele une mais as pessoas. Nós temos um grupo, né, que é liderado pela PDG Viviane, que é o grupo Café com Prosa. Foi criado, né, na época pelo nosso companheiro querido, e que ele está aí há 7 anos, né, Vivi? E ele tem um interesse especial. Então, a gente se encontra todo segundo sábado do mês para tomar um café junto, bater papo. A gente nem fala, às vezes, de Lions. A gente bate papo, a gente faz literatura, a gente lê, a gente poesia, mas a gente tem um interesse especial. E, com isso, a nossa amizade se fortalece, né? E também, com isso, a gente aumenta nosso foco em Lions, ok? Então, vamos lá em frente. Agora a gente vai ver os segmentos de crescimento, né, que nós falamos lá no nosso terceiro item. Os segmentos, né, do clube de interesse especial, eles podem estar focados nas causas globais, né, que todos nós conhecemos as causas globais. Então, eu fundo um clube de interesse especial, buscando realizar e desenvolver especificamente uma das nossas causas globais, ou duas, né, ou 3, mas você vai voltar o seu trabalho para aquele nicho, então o seu trabalho é mais focado, e a gente não fica perdido em vamos fazer um bingo, e vamos fazer isso, e vamos dar comida, e vamos plantar árvore, né? O trabalho é mais focado, então ele se direciona mais, e o resultado é mais eficiente. Também estágios de vida, a gente pode constituir um clube de interesse especial com clubes de acadêmicos, né? Com um grupo de profissionais, um clube de aposentados. Olha que delícia um clube de aposentados. Pode ir a todas as RGDs, a todas as convenções, ele recebe em dia a aposentadoria gorda dele, e ele tem tempo, né? Que é o mais importante, que às vezes quem está trabalhando não tem. Ele está aposentado. Então, o clube de aposentados, ele vai buscar um interesse especial e vai se unir. Mas isso aí, esses estágios de vida, a gente não vai pensar só em pessoas, a gente pode os jovens também, né? Como a gente pode, assim, jovens focados em um determinado esporte, né?
E culturas, um terceiro nicho seria a cultura, né, e os hobbies, o interesse comum, né, como esportes, como parcerias culturais. E nós vamos conhecer aqui, nos nossos exemplos, alguns exemplos de sucesso, Lions Clube de Divinópolis Bike, que o interesse, né, o amor pela bicicleta, né, pelos passeios de bicicleta. E parcerias estratégicas, a gente pode também, por exemplo, coloquei como exemplo, assim, o Lions Club campeões das Olimpíadas Especiais. Olha que interessante, não é mesmo? A gente fica cuidando das Olimpíadas, que é um programa tão lindo de Lions, no nosso clube tradicional, misturado com um monte, tem cartaz da paz, e tem não sei mais o que, tem muitos apelos, e às vezes a gente não consegue focar na Olimpíada Especial. Então, vamos criar aí, né, um clube de interesse especial. E eu vou abrir um parêntese aqui, que eu acho que vai ser muito útil, e que eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com a equipe de extensão, eu falo isso. De repente, fundar um clube está difícil naquele momento. Vamos fundar um núcleo. Né? Você fundando um núcleo, você vai precisar de, no mínimo, pelo menos 5 pessoas. Se você tem 5 pessoas interessadas numa causa comum, né, num foco comum, você já pode, no seu clube, ter um núcleo de interesse especial. Aquele clube, a gente sabe que o núcleo dele é independente, ele tem a diretoria dele, mas ele faz parte do clube. Mas você vai economizar, nós vamos falar mais na frente aí também, sobre os pagamentos, né, das taxas e tudo. Quando você funda um núcleo, você não precisa, né, pagar aquelas taxas de $35 que você precisa para fundar o clube. Então, se você funda um núcleo, e quando ele for crescer, à medida que ele for crescendo, quando você atingir os 20 associados que Lions, né, exige para se funde um clube, você já pode fazer a fundação do clube. E aqueles que eram do núcleo, eles já não vão pagar mais a taxa. Depois nós vamos voltar nesse aspecto aí, tá legal? Porque uma coisa que preocupa a gente muito é a taxa, né? As taxas são realmente na hora de fundar um clube. Então, a gente vai... essa é uma dica, né? Que eu falei assim, quando a gente... Marisa, mas está difícil fundar. Funda um núcleo. Faça um núcleo. A gente tem, assim, o interesse do meu clube é esse, né, a pessoa... Tem outros querendo alguma coisa, chama outros, vão fundar um núcleo ali com aquele interesse, tá? Então, os clubes de interesse especial, é isso, essa aí é uma imagem de Lions, né? Uma imagem que a Vivi até usou aí na apresentação do CAD. Então, a gente tem a cultura, né? Fases da vida, causa, profissões de educação, né? Esportes ou hobbies. Mas isso aí é imenso, né, gente? E um outro foco estratégico, né, em 8 grandes causas globais. Diabetes, né, que a gente conhece muito bem, prevenção e o apoio a milhares de pessoas afetadas globalmente, a visão, né, que é uma continuidade do legado do Science First, para combater a cegueira evitável, um apelo de Helen Keller, né? A fome, iniciativas locais para garantir a segurança da alimentação e da nutrição, o câncer pediátrico, né, que é um suporte muito importante para as famílias das crianças em tratamento, principalmente, o meio ambiente, né, ações sustentáveis para proteger nosso planeta para o futuro, a juventude, que a gente tem que ter um carinho muito grande com essa causa global, o nosso presidente de conselho, o PPC Avelar, ele lançou uma assessoria nova na gestão dele, que se chama Lions Vai Até a Escola. Então, é um programa, um projeto dele, é um projeto que, como governador, ele lançou no distrito dele, o distrito dele já desenvolve, e ele está tentando levar isso agora para o nosso múltiplo. Tá? E eu achei a ideia excelente, né? Porque o Lions, a gente tem 1000 ações para desenvolver numa escola. O socorro a catástrofes, né, que são essas 3 são as últimas causas globais, os esforços humanitários, nós criamos agora, recentemente, no nosso distrito, na gestão da PDG Mariátina, um clube de interesse especial, Defesa Civil. Então, todos os participantes do clube pertencem à Defesa Civil.
E o trabalho deles é fantástico, né? Principalmente nesse socorro a catástrofes e nos esforços humanitários. Agora, a gente, para aumentar, né, para acelerar o crescimento de membros e atingir entender a proposta da nossa missão 1.5, a nossa meta, né, a meta de Lions é aumentar a fundação de novos clubes e novos associados ao incentivar novos e diversificados clubes modelos, permitindo que a organização atenda às necessidades dos voluntários e às iniciativas de serviço em constante evolução. Eu sempre dizia, né, como Goethe, que a melhor maneira de aumentar o quadro associativo é fundar um clube. E além de ser, porque você já entra com 20 de cara, né? Além de ser melhor, você está fundando um clube novo. Sem o que a Vivi gosta muito de falar, sem ranço, né, Vivi? Sem os ranços, você fundando esse clube, o clube fundado, ele tem que ter pelo menos 2 leões orientadores, né, designados pelo governador. Então, ele vai ter né, os leões orientadores são capacitados, porque eles têm que ter sido feito treinamento de leões orientadores certificados, e eles vão fazer esse trabalho bacana, num clube novo, com pessoas novas. Então, é começar de novo e com uma força muito grande. Então, essa é a nossa meta, né? Aumentar a fundação. Acelerando, né, as metas de expansão, ainda vamos acelerar o crescimento dos membros. A estratégia de nichos, né? Esse é o combustível para atrair novos perfis, principalmente as jovens lideranças. Quando você apresenta, olha, a gente vai fazer um clube para dar apoio às crianças neurodivergentes, né? Para apoiar as mães atípicas. Pensem, a APAI é uma fundação conhecida de uma força colossal. A APAI surge não porque uma pessoa com deficiência, principalmente com síndrome de Down, porque a APAI, principalmente, ela foi direcionada, né, para os portadores de síndrome de Down, mas sim para o apoio que as mães precisavam ter. Elas estavam com uma criança com uma síndrome que elas não sabiam como lidar, né? Não sabiam. Eu fiz uma vez um curso, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu fiz um curso de logopedia, e a gente fazia estágio na APAI, lá em Barbacena, chama BAI, que é a Associação Barbacenense de Apoio ao Excepcional, e a gente presenciava, né? A mãe, ela fica perdida quando ela tem uma criança atípica, né? Agora está muito, mas o autismo, a gente está com muitos clubes especiais com causa focada no autismo. E isso aí é uma força, né? As mães de crianças neurodivergentes, elas ficam perdidas. E não é só para criança que tem, em tese, um déficit não. Às vezes, uma criança superdotada, que hoje a gente tem muito isso, né? Uma criança com habilidades especiais, ela vai sofrer uma série de barreiras na escola. E se você cria um clube focado nisso, buscando conhecimento, trazendo palestra, trazendo informações, trazendo recursos, levando isso para a esfera política e buscando leis que garantam direitos, isso é fantástico. E olha que interessante para um clube de Lions fazer esse papel. Então, a gente vai aí, né, para acelerar para buscar esse nicho, nesses nichos aí, a gente vai buscar novos perfis, né? Nós vamos trazer jovens, né, especialistas através das paixões compartilhadas. A gente vai ter uma liderança focada, nós vamos desenvolver habilidades de gestão em ambientes especializados. E nós vamos ter um impacto sustentável. Nós vamos transformar todas essas ideias em ações concretas, né? E com resultados mensuráveis lá no nosso Lion Portal. Não é mesmo? Então, isso é um fato bem importante para a gente pensar em
fundar clubes de interesse especial. A nossa emissão 1.5, né? O Lions Internacional está com foco no aumento de associados através da emissão 1.5. E ela oferece reconhecimentos e prêmios, né, para os distritos que atingem o marco de recrutamentos, 25%, 75%, 100%, incluindo a fundação de novos clubes. Então, todas essas ações que a gente faz no aumento associado, é só correr lá na página de Lions, como dizia lá, dá um Google, né? Você vai no portal, você vai ver lá a premiação, que é muito grande, né, para estimular e reconhecer esse trabalho. Agora vamos falar, assim, basicamente na parte prática, né? A fundação. Bom, a fundação de um clube de interesse especial, ela segue os mesmos trâmites da fundação de um clube tradicional nosso, né? Nós temos em Lions o clube tradicional, os clubes virtuais, né, que praticamente online, geralmente online, os de interesse especial, nós temos os clubes e os clubes universitários, e agora os clubes de interesse especial. Então, a fundação, ela segue o trâmite normal. A gente tem que pagar uma taxa de $35 para cada associado fundador, né? Então, é o custo inicial, né, para a fundação. E esse custo é acessível, né? $35 é um custo acessível. Mas a gente tem que ter um mínimo de 20 associados. Então, a gente já sabe que o clube já vai ter uma despesa de, no mínimo, $700, né? 20 associados a $35, não é isso? E outra coisa, a gente sempre ouvia isso do mestre Komatsu, sempre que vai fundar um clube, coloque 25, 23, 25, porque a gente sabe que logo, logo um sai, o outro sai, a gente tem uma margem, né, para a gente ficar sempre nos 20 associados, né? Então, essa é o custo, né, da fundação. Mas a gente tem aí uma tabelinha, que eu passei para vocês, que tem umas particularidades. Olha lá, a associação, né, os associados fundadores, eles pagam $35 e existe a taxa, né, internacional de $50 por ano, 25 a cada semestre. Dá em torno de $4,16, 17, né, cents para cada mês. Quando tem a transferência de associado fundador, né, dentro do ano de transferência, então são $20 e a taxa de internacional de $50 anuais. Os estudantes, eles não têm taxa de ingresso, de fundação, e pagam $25 ano, quer dizer, metade, 50%. O estudante acima de 30 anos, né, apenas nos clubes universitários, eles têm uma taxa de ingresso de $10 e os 50 nas cotas internacionais. Os associados familiares, todos nós sabemos, né? Eles pagam $35 e pagam 25 das cotas internacionais, metade. Mas, numa associação familiar, né, é o titular e os outros, eles têm, além de pagar metade, eles pagam metade, mas eles também têm algumas umas restrições quanto ao número de votos, né, de delegados, né, nas convenções. O Léo Leão, que não paga, né, não tem taxa de fundação, mas 25, aí olha como que Lions busca, né, facilitar para que a gente traga pessoas novas. O jovem adulto, apenas nos clubes de Léo Leão, também não tem a taxa de fundação, e $25 anuais. A conversão de núcleo, né, apenas, é o que eu falei com vocês, apenas para associado de núcleo. Quando você vai fundar, ele já não vai pagar a taxa de fundação, né? Mas vai pagar os $50 normais da taxa das cotas internacionais. E aqui, gente, tem uma novidade. E isso até em Lions, eu não sei se é porque eu estou um pouco afastada esse tempo, mas eu ainda não vi muito rebuliço nisso, não, mas que eu acho a ideia excelente.
É o programa Vamos Nos Afiliar Juntos. Olha que interessante. A taxa de fundação é de R$300 para 20 associados. É bem mais em conta. E como que isso funciona? Hoje em dia, as ONGs se proliferam, não é mesmo? Aqui em Lafayette, outro dia, houve uma festa no Parque de Exposições, e o ingresso era 1 quilo de alimento não perecível. A prefeitura recolheu aquele toneladas de alimento e distribuiu para as entidades. E elas nos colocou o meu clube de Lions lá para receber esses alimentos, né, e transferir para nós a distribuição, a finalidade a finalização deles. E nós fomos lá no tiro de guerra para receber esses alimentos. Eu fiquei assim, boquiaberta de ver a quantidade de instituições que tem na minha cidade. Mas a gente tem clube de todo jeito, a gente tem ONG de todo jeito, a gente tem ONG focada em todas as coisas. Quando essa ONG surge, olha para vocês verem como o clube de interesse especial vai aí. Quando essa ONG surge, ela surge no interesse comum, né? Por exemplo, eu vou fundar uma ONG para desenvolver crianças através do karatê. Então, um professor de karatê reúne um grupo, forma uma associação, e crianças carentes, e vai ali fazer uma ação social através do karatê. É um clube de interesse especial, não é? Ele já existe ali, já existe aquela associação. Que tal a gente convidá-los para se afiliarem, né? Para nós nos afiliarmos juntos? Eles podem se transformar num clube de Lions, né? Ele já tem lá uma estrutura, ele tem que ter CNPJ, ele tem que ter estatuto, ele já tem que ter estrutura formada. E ele vai ser também um clube de Lions. E para ele a vantagem ele vai se favorecer da nossa estrutura, aquela estrutura que eu coloquei para vocês no início, né? De 1.400.000 associados, de mais de 100 anos, de uma credibilidade, de uma marca consolidada, de uma marca conhecida em mais de 210 países e regiões, tá? Bom, a nossa vantagem estratégica. Todos nós já ouvimos em nossos treinamentos sobre análise SWOT, né? Toda hora a gente fala, análise SWOT. Análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico, né? E ela identifica as forças, né? As fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, quando a gente vai fundar um clube de interesse especial, a gente deve fazer essa análise. E fazendo uma análise aqui da nossa associação, veja bem, a nossa força. Nós temos uma presença global em 210 países, é uma marca reconhecida. Nós temos um lema que já é consagrado, cristalizado, nós servimos, né? E nós temos uma infraestrutura de apoio institucional incrível. É o que eu já falei para vocês. A gente busca no portal, a gente busca no Lions Internacional, no Learning, a gente tem todas as informações, né? Eles se antecipam anos-luz à nossa frente. É uma equipe de extrema capacitação. A nossa fraqueza, né? Como a gente tem necessidade de identificar grupos informais já existentes, a gente tem essa necessidade, né? E a adaptação às novas expectativas dos voluntários, porque a gente já tem o nosso carro-chefe, nosso savoir-faire, a nossa maneira de agir como leões, de fazer como leão, os nossos protocolos, e nós temos que nos adaptar, né, às vezes, às expectativas dos voluntários, sem corromper o nosso projeto, os nossos princípios, mas também dando abertura a novas ideias, né, oportunidades que nós temos, a atração, né, de jovens através de nichos, por exemplo, Léo Clube, né, um programa de Lions fantástico. A diversificação do impacto social, né, é uma oportunidade também, e o desenvolvimento de liderança, que é uma das nossas premissas básicas, né? E as ameaças, né? A mudança rápida, né, do cenário social,
e a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Nós falamos, opa, como é que é isso? Né? A gente que já passou de 30, então, fica mais difícil. A manutenção de identidades, né, da marca, né, e em clubes tão diversos. Então, a gente manter os nossos padrões, a nossa identificação, os nossos protocolos nesses clubes tão diversos. Agora, vamos trabalhar aqui 5 passos, né, para lançar o Ciclube. Esse é um processo muito simplificado, viu, gente? A gente vai buscar no portal, a gente tem lá tudo estruturadinho, item por item, tudo que a gente precisa, as nossas dúvidas são todas sanadas. O objetivo aqui nosso, principal, é a motivação, né? Vamos fundar clube de interesse especial. Então, a identificação. A gente vai abordar grupos existentes, né, com interesses ou hobbies, né, em comum. Às vezes a gente gosta de jogar truco, e tem uma turma grande, e essa turma pode jogar truco e fazer um trabalho social bacana, e ser leão, né? O recrutamento. Né? A gente vai utilizar os recursos do Lions, ele oferece vários recursos para nós, inclusive subsídios, né, para esses treinamentos, para workshop, para treinamento que a gente precisa, e para atrair esses 20 membros, pelo menos os 20 membros iniciais, né? A formalização. Essa formalização, eu coloquei aqui, manter relacionamento com o distrito para garantir o sucesso a longo prazo, porque o distrito vai te orientar nisso. A gente vai seguir o passo a passo, né? Nós temos os modelos, a gente tem uma série de material, né, muito diverso, explicando isso aí, como fundar clube, como fundar um clube de interesse especial, como associar, como, né, o nosso clube é o seu clube é a sua maneira, e vai por aí afora. O foco no serviço, né, isso, foco de serviço aí, a gente vai definir a causa, né, humanitária, o clube irá abraçar prioritariamente, isso é muito importante, né, e vem a fundação, né, a gente vai formalizar o clube junto à LCI, né, e solicitar a carta constitutiva, tá? Então, esses são os 5 passos. Agora, a gente vai trabalhar aqui alguns casos de sucesso. Nós temos um clube, Lions Clube São Paulo Elos, Excelência e Inovação. Esse clube é constituído, basicamente, de ex-léus, ou parentes de ex-léus. Depois eles abriram os parentes também. Então, o núcleo comum deles, né, o interesse comum deles, o que os une é que eles todos foram léus. E é um clube fantástico, né? Ele já tem 5 anos de história, fundado com uma visão inovadora, né, e focado em resultados. Eles já tiveram 4 premiações de excelência e melhor clube em relações públicas. Eles estão em 7 cidades, né, porque as reuniões deles são virtuais, né, então eles estão com presença em várias localidades, e eles estão em 3 estados. Então, quer dizer, eles estão um alcance além da fronteira distrital. Né? O protagonismo, né, da gestão nesses 5 anos. Em 5 anos, eles atenderam a mais de 500 mil pessoas através de 930 atividades realizadas. No AL 2627, para o governador do distrito LC2, né, ao distrito ao qual o Elos pertence, ele foi eleito um ex-léu pela primeira vez, né, um fato inédito da história, para governador. Ele toma posse na próxima gestão. Ele está agora como primeiro vice, que é o nosso companheiro André Casarolo. E no seu quadro de associados, né, o Elo conta com 2 instrutores certificados, né, por lajes internacionais, sendo um de LCIP e outro de FDI. É um clube muito interessante. Eu estava, em dezembro, em Santos, para as bodas de ouro de um companheiro Edson e da companheira Margarete, né? E quando eu estava chegando em Santos, eu liguei para Claudinha da revista, né? Claudinha, que todo mundo conhece, da revista lá em Banco do Sudeste, e falei, Claudinha, estou chegando na sua cidade. Ela, onde que você está? Vai te ver, né? Aí ela foi à noite lá para o hotel onde eu estava,
Mas ela tinha uma reunião do Elos, né? Ela falou, Marise, eu tenho reunião do Elos hoje, é bom que você participa com a gente. E eu conheço a turma toda do Elos, quase, né? Aí entrei na reunião com eles, a gente ficou ali, Claudia e eu tomando uma cervejinha, comendo um tiragosto, e eles fizeram um amigo oculto, virtual, olha que bacana. Eles já haviam mandado os presentes, sem identificação, né? E estavam lá, lá tem o André Viano, está lá falando, mandando coraçãozinho. E eles estavam lá fazendo uma reunião, uma festiva, né? Uma festiva virtual, e trocando presentes. Um clube de interesse especial. Eu acho lindo como os Elos, né? Eles juntam o nome, fazem aí uma junção muito bonita, né? E também nós temos um clube de interesse especial, que nós temos aí o companheiro Mozart, que está assistindo, não sei se tem outros, me desculpem se não tiveram, mas é porque... Marise, antes de você entrar, eu só queria assim, fazer uma ressalva sobre o Grupo Elos. O Grupo Elos, o Ranieri, né, que é o incentivador do Grupo Elos, do Clube Elos, que fez o nosso workshop de marketing, e ele é maravilhoso. Questão de marketing. E, assim, sugere, ele foi meu aluno de FDI, e o André, que vai ser o próximo governador, foi aluno do Tadeu, no FDI. Ele foi, o Casarotto fez LCIP comigo na Argentina. Na Argentina, e fez FDI com o Tadeu lá em Costa Rica. Isso. Então, é um clube, assim, com toda a vitalidade, né? E diversificado. E sabe como eu conheci o Elos? Olha para vocês verem. Eu estava, né, aqui no meu distrito, eu tenho um primo que mora em Belo Horizonte, ele é presidente de uma associação espírita, sabe? De uma casa de coisa espírita. Aí ele me ligou e falou assim, oi, priminha linda, eles sempre são bonzinhos, eles me chamam de priminha linda. Aí ele falou assim, nossa, nós recebemos uma doação do Lions, fantástica, nós recebemos, não sei, na época ele me falou, não sei quantas cestas básicas para a nossa instituição espírita, e eu queria agradecer, e eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu falei, eu também não sei quem te mandou, mas eu vou procurar saber, que eu também não tinha noção, já tem bastante tempo isso. Foi lá que o Elos começou. Aí eu fui procurar, né, saber com os nossos contatos, e cheguei no Elos. Era uma ação do Elos, que é de um distrito que fica em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, é isso que é bacana no Elos, né? Por isso que eles falaram lá, ó, eles são 930 atividades, né? 500 mil pessoas atendidas, e eles abrangem 3 estados. Olha a mobilidade que isso dá. Porque onde tem cada companheiro, eles vão fazer as ações em nome do Elos, né? E agora, né, não querendo puxar brasas para minha sardinha, mas o meu queridinho do coração, que é o Lions Clube de Divinópolis Bike. E por que o Lions Clube de Divinópolis Bike é o meu queridinho do coração? Quando eu estive na governadoria, foi um ano muito difícil. Pandemia, a gente não podia fazer visita de governador, nós não tivemos São Charles, nós não tivemos convenção internacional, a nossa posse foi online. Então, nós não tivemos todo esse glamour, né? E nós tínhamos aí a implantação do GMA. Foi quando foi implantado o GMA, por quê? A queda estava vertiginosa, a queda, né? O fechamento de clubes e a queda do número de associados. Então, eles criaram o GMA. E eu convidei ao Denis Leão para que ele fosse, né, que ele implementasse o GMA no nosso distrito. E ele falou assim, Marise, eu vou fundar 2 clubes na sua gestão. Eu fiquei, né? Olha, governador, você receber esse presente, né, governador? Todos nós queremos. E ele fundou o Bike. Ele não conseguiu fundar o segundo. Ele achou que fosse, porque ele é uma pessoa muito arrojada, eu achei que ele não fosse conseguir. Ele achou que fosse ter um impacto muito grande. Ele queria fundar um clube de diversidades, né? Com pessoas diversas, com pessoas que a sociedade
de uma certa forma exclui, e ele conhecia, às vezes, uma certa estrutura, ele achou, mas ainda não dá. Então, ele fundou o Lions Club de Divinópolis Bike. Então, esse clube, vocês estão aí para vocês verem, né? Ele é focado nas campanhas dele, eles fazem as corridas, eles fazem os passeios, e é focado no meio ambiente. Então, eles vão, eles plantam, eles cuidam de nascentes, eles cuidam de limpeza do meio ambiente e também do alívio à fome. Eles fazem uma campanha todo Natal muito bonita, que eles levam uma ceia quentinha a famílias carentes na noite de Natal. Né? Você sai da sua casa no dia de Natal para levar isso, é uma festa maravilhosa. E eles estão crescendo, eles são um clube hoje consolidado, né? Um clube grande. E eu perguntei para o Denis, né? Eu falei, Denis, por que vale a pena fundar um clube de interesse especial? Perguntei assim para ele, semana passada. Por quê? Aí eu falei assim, ele pegou e falou assim, como que você quer a resposta? Eu falei, eu quero num videozinho, assim, de 1 minutinho, rapidinho, para todo mundo saber se vale a pena mesmo, porque a Vivi me convidou para apresentar um workshop sobre o clube de interesse especial. E aí eu me lembrei de você. Você faz isso para mim? Ele, na hora, né? Ele mandou um videozinho que eu vou passar agora para vocês. Olá, companheiros. Saudações leonísticas. Meu nome é Denis Leão. E vale a pena fundar clubes de interesse especial? Por quê? Porque sempre vai valer a pena reunir pessoas dispostas à bondade. Porque faz muito bem a nossa necessidade de liderar. Porque é o nosso legado. É identificar sonhos em comum. É identificar e trabalhar um propósito. Nós temos a experiência para facilitar o encontro de pessoas e exploramos muito pouco essa capacidade que nós temos de gerar network. E é por meio deste network que criamos pertencimento. E o pertencimento, fazer parte de algo maior, é uma das causas que mais motiva os jovens. Clubes de interesse especial dão voz a quem já tem propósito. Se somarmos isso com a nossa marca, a marca Lions Forte, nós vamos dar credibilidade para esses sonhos, nós vamos viabilizar esses propósitos. O maior desafio para os clubes de interesse especial é nós compreendermos as diferenças e nos movimentarmos rumo a aceitar e a viabilizar projetos que são diferentes. Geralmente o maior desafio é que, com o tempo, a crítica é feita e tenta enquadrar esses clubes novos no modelo que é tradicional. Ou seja, criamos algo novo para formatar ele dentro de um padrão. Sempre vai valer a pena. Toda experiência é bem-vinda. Mesmo aqueles que não dão seguimento, colaboram diretamente para a gente entender os nossos pontos fracos. E esse é o desafio. Podemos renovar aprendendo com os erros. Bom, então está aí o testemunho, né, gente? Vale a pena fundar um clube de interesse especial. Então, é isso aí, é sair da zona de conforto. E quando a gente fala assim, eu estou falando, o Denis fundou o clube. Então, você precisa de um leão para isso, mas você precisa montar uma equipe para te ajudar. Né? Então, a vontade de um leão, desse leão querer sair da zona de conforto e fazer, né, dar esse presente para o seu governador, é muito importante. Então, é lógico que a gente tem uma estrutura, você tem que preencher uma série de requisitos que vai te ajudar, você tem que fazer um acompanhamento de 2 anos, né, no Clube Novo. Para terminar, eu deixo aqui com vocês um recadinho do nosso presidente internacional, né? O mundo mudou, assim como as necessidades das pessoas que servimos. Para atendê-las, precisamos de mais leões, e começa com você. Vivi, muito obrigada. Meus queridos, o legado do Clube de Interesse Especial, do Distrito B2, começa agora, né? E eu, se Deus quiser, no final da sua gestão, governador Alexandre, eu quero, né, ver aí vários clubes de interesse especial sendo criados. Me chama que eu vou, vocês sabem que eu vou mesmo, né, Vivi? Vai. Essa daí vai. Ver aí. Vamos ver o que a gente pode trocar mais de ideia aí. Vamos trocar ideias, gente. O Carlos, nosso querido Carlos, abriu a fila. Vamos lá, Carlos, pode falar. Boa noite, companheira. Tudo bem? Boa noite, companheiro. Eu tenho uma dúvida. Na minha cabeça, né? Por exemplo, tem uma cidade, tem um grupo grande
de pessoas que são bike, né? Eles fazem um trabalho, eles têm uma bike dele, mas eles fazem um trabalho de meio ambiente, de limpeza da região. Então, eles programam a cada 2, 3 meses uma grande número de pessoas, né, que fazem, todos uniformizados, tudo bem estruturados, com carro de apoio. Então, assim, eles são realmente uma equipe que faz um serviço para a comunidade de meio ambiente e outras atividades. Acredito que esse seja um grupo especial, né, de interesse especial, desculpa. Mas eu tinha a percepção que esses grupos de interesse especial se encaixavam naqueles $300 da taxa de... encaixavam que todos já têm um CNPJ, não sei se tem CNPJ, tá? Mas supondo que eles tenham um CNPJ, tem um grupo de interesse especial, eu achei que eles se encaixassem naqueles $300, não nos 35 vezes os 20, etc. Eu tenho essa dúvida, porque eu não entendi bem o discernimento entre esse grupo de $300, né, e o grupo normal de interesse especial. O programa Vamos Nos Afiliar Juntos. Exatamente. Isso. Esse programa, como eu te disse, ele é novo, né? É uma experiência nova de Lions. E ele facilita essa taxa de fundação, né, para $300, que sai aí, né? 20 associados daria 700, cai mais da metade. Interessante? Eu acho, Marisa, a dúvida do Carlos é assim, se como ele já é um grupo existente, que já trabalha com bike, já tem todo um projeto dentro dessa cidade, se dentro do programa dos $300, esse clube, se ele tiver CNPJ, né, pelo que eu entendi, a base é ter CNPJ. Se ele tiver o CNPJ, ele pode ser transformado dentro de um discurso maravilhoso que o Carlos sempre tem, se ele pode ser conquistado a ser um clube de Lions dentro desse programa de Lions. Se eles estiverem com o CNPJ em dia, essas coisas. Né? Isso. Isso, Carlos. A sua dúvida eu entendi. Tudo, Vivi. O que vai precisar fazer vai ser uma adequação de estatuto, porque eles vão continuar a mesma instituição, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos, com as mesmas... Mas eles vão se filiar, né? Por isso chamam, vamos nos afiliar juntos. Top. Entendeu? Ele vai ser um clube de Lions. Ok, obrigado. Zenaide, pode falar. Boa noite, apenas isso. O nosso orador oficial na convenção da IPDG Márcia, lá em Palmas, ele falou sobre isso. As ONGs, porque elas já possuem CNPJ, elas já possuem estatuto, então elas vão apenas se transformar. Por isso que elas se encaixam nos 300. Agora, se a gente for fundar desde o princípio, aí eles se enquadram no atual, a forma atual dos Lions, né, de $700 por clube. E aí, já falando especificamente do clube que eu falei, que fui procurada essa semana por uma pessoa que viu o vídeo de divulgação da nossa RGD, possivelmente será um clube de interesse especial, porque é um grupo de pessoas que já trabalham com ações voltadas para os indígenas. Eles trabalham com o pessoal nas aldeias. Então, só que eles... É isso, Zenaide? Onde que é isso? Tocantinha. Tocantins. E lá já tem Lions? Não. Perdão? Não. Lá já tem clube de Lions? Não. É o primeiro. Seria o primeiro. É uma cidade pequena aqui da parte central, fica próxima a Palmas. Aí você já está falando em fundar um clube, né? Exato. Ele já seria um clube, não seria eles não são ONG, seria um clube que obedeceria a grade tradicional, mas seria um clube próximo lá, né? De preferência um clube próximo que vai apadrinhar esse clube novo. Isso. Eles pediram especificamente que fôssemos nós. Perafonso, claro. Palmas fica mais perto, mas eles pediram que fôssemos nós. Mas para a gente também não é longe, não.
Mas hoje com a internet a gente pode fazer isso tranquilamente. Por quê? O seu clube que vai apadrinhar, o seu clube é que vai dar o suporte para eles, vai nomear os leões orientadores, né? Eles vão ter que ter... Isso a gente aprende no curso de leão orientador certificado, né? Que acho que é um dos melhores cursos do Lions de treinamento. Melhor curso. É bom. Vem o segundo do Alexandre. É o leão orientador certificado. Ele vai ter que ter lá esse acompanhamento, uma mentoria, né? Esse acompanhamento, o leão ele recebe prêmios, né? O leão orientador certificado, ele recebe prêmios também pela manutenção do clube, pelo acompanhamento. Então, você vai fundar um clube normal, só que ele vai ser um clube de interesse especial. Ele pode ser, inclusive, virtual. Isso. Pela distância. E mais, se existe a possibilidade de eles frequentarem, por quê? O bike, por exemplo, é lógico que eles fazem as atividades dele de uma maneira mais leve, eles fazem na natureza, eles fazem, né? Eles não têm aquele engessamento de mesa, mas quando tem visita do governador, quando tem posse de diretoria, eles seguem um protocolo. Né? Porque a gente não pode também abrir mão das nossas raízes, não é mesmo? Porque quando a gente fala, não, agora o Lions quer que modernize, quer que faça... Não, os nossos rituais, é que nos prendem. Né? Então, eu sempre falo isso, eu gosto de ser de Lions, porque quando eu estou numa reunião de Lions, eu sei que tudo que está acontecendo naquela reunião minha está acontecendo em qualquer reunião de Lions do mundo inteiro. Né, invocação a Deus, o protocolo, né? Então, com pequenas adaptações, a gente não pode abrir mão, tá? Desse amarelo, desse símbolo, desse aparato que nós temos. Eu brinco muito que se a maçonaria abrisse mão da ritualística dela, ela não existiria mais. Ela não existiria mais. Né? E a maçonaria, ela não é uma ONG, ela não é uma coisa, ela é filosófica, os princípios dela são outros, mas a maçonaria, ela encanta por isso, né? Por esse clima de mistério que tem, de segredos, e de não sei mais o quê. Você entra num templo maçônico, é cheio de insígnias, cheio de representações, e isso encanta. O ritual, né? O Pequeno Príncipe ensina isso muito bem para a gente, né? Quando ele fala que ele quer cativar a raposa, e a raposa quer brincar com a raposa, e a raposa fala com ele, eu não posso, não me cativar ainda. E ele começa a mostrar a ritualística do cativar. Vem, não, seria ser cativado no mesmo horário, né? Ele seria bom que, né, você vai se aproximando, e isso é importante em Lions também. Sabe? A gente ter a nossa ritualística também. E eles, né, de repente, se você ver, você pode, nesse clube seu, funda um núcleo, como eu disse a você, funda um núcleo de interesse especial com essas pessoas. Você precisar de pelo menos 5 para ocupar os cargos da diretoria. Né? Porque eles vão ter uma diretoria deles, eles vão realizar as ações deles, né? Mas eles vão pertencer ao seu clube. Você já cresceu o seu clube, em pelo menos 5. Né? Você pode chegar aí a 19, que para fazer coisa tem que ser 20. Quando virar lá clube, você já não vai precisar pagar a taxa. Maravilha. Oi, só para falar boa noite, né? Saudade da minha coleguinha aí de FTA, LCIP, governadoria e tanta coisa, né, Marisa? Saudades, minha querida. Quando eu vi que era você, eu disse, eu assisti desde o início. Esse quadradinho aí antes, senão assisti tudo, adorei, como sempre. Aprendi com você e matei um pouquinho da minha saudade. Seja muito bem-vinda à nossa casa, ao LB2, né, e ao DNLB, viu? Obrigada. Beijos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom. Obrigada pelo prestígio. Boa noite, mais uma vez, aos companheiros e companheiras presentes. Parabenizar aí o nosso DG Alexandre, a nossa PDG Vivi, por esse trabalho maravilhoso. Parabenizar a nossa PDG Marise, que acompanha, inclusive, a defesa do seu
da sua pós-graduação, um trabalho extremamente lindo, maravilhoso, encantador, porque eu não conhecia nenhuma história como a sua, e me parece que a sua é única até o momento. A PDG de História Única. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Me criou uma curiosidade, lhe ouvindo, porque falou-se aí na turma da bike e instituições, que já tem, eu anotei aqui, que já tem CNPJ, tem estatuto. A minha pergunta é, apesar de já ter lido, mas isso não ficou claro para mim, sobre o Clube de Interesse Especial e a união com alguma instituição religiosa. Há possibilidade? Bom, claro, por que não? A minha filha, ela é da igreja presbiteriana, e ela tem um grupo de jovens lá, que eu estou de olho para a gente fundar um Léo, né? Nós precisamos, a nossa crença, não existe nada que impeça isso, não. Né? Você vai fundar um clube, porque a igreja é muito social, ela tem um trabalho social muito abrangente, em todas as esferas. Tá, Célia? Claro. Que bom, eu fico feliz em saber. Eu fico feliz em saber disso, porque eu já estou numa instituição há 45 anos, que presta um serviço voluntário gigantesco. E aí eu fui ler sobre o Clube de Interesse Especial, mas confesso que eu fiquei meio na dúvida se seria possível eu já tentar empreender nesse sentido a formação de um Clube de Interesse Especial. Tem estatuto, tem CNPJ, tudo regularizado, caminha direitinho. E entra justamente nesse filiar juntos, né? Entra justamente nesse desconto. Aí, governador Alexandre, ó, fica de olho, hein? Não deixa passar, não. Com certeza. Tá bom, muito obrigada, viu, pela atenção, pela resposta. Eu agradeço, mas vai ser muito bacana. E, olha, a diversidade, você viu o nosso presidente falando, ele foi entrevistado em São Paulo, eu acompanhei na transmissão da Jaque, e o Clube de Interesse Especial LGBT, lá no Rio, no LC1, ele foi fundado na gestão da PDG Maria Luísa, né? E é um tipo de coisa que ainda é cercado de tabus. E nossa, você precisa de ver que bacana que foi a posse deles, a cerimônia de fundação, sabe? Mas muito bacana. E eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Excelente. Então, Célia, bota fogo na fogueira aí, vamos fundar um clube novo aí. Tá? Quero ir nessa fundação aí, no dia da entrega da Carta Constitutiva. Ivonice, é sua vez. Boa noite a todos. Eu sou Ivonísio Lacerda, governador do Distrito LA1. E nós estamos trabalhando para fundar 6 clubes, já fundamos 3. Mas nosso propósito, nós criamos uma missão 1.0, que é passar o distrito LA1 de 600 sócios para 1.000. Então, nós estamos percorrendo todos os clubes, estamos fazendo lives com os clubes e nós temos perspectivas boas. Inclusive já temos mais 2 clubes em mente de fundar, lá no interior de Rondônia, mas estamos bastante motivados. Mas a minha dúvida é quanto àquela tabela que a Marise colocou, e eu tenho uma dúvida aqui sobre a questão dos universitários. Os universitários, o clube universitário, ele vai pagar a taxa... Queria que você repetisse alguma questão de taxa, porque não entendido muito para mim, eu não entendi, parece que passou na hora, eu não escutei direito. O universitário paga só os semestres e não paga a taxa de iniciação, e a questão também de núcleos, que eu também não me entendi muito sobre a questão, eu acho que paga os 2, parece que o núcleo paga os 2, né? Não, aí me explique melhor sobre essa questão. Quando você tem um núcleo e ele se transforma num clube de interesse especial, aí ele vai fundar o clube, os participantes do núcleo não pagam a taxa inicial.
Isso facilita. Sabe por quê, gente? Porque ele já pagou no clube iniciante, entendeu? Olha só, uma das grandes dificuldades de se manter os clubes é a parte financeira. E quando você funda um clube, ele entra, ele ainda não tem nenhum aporte e ele já tem taxas a pagar. Ele não tem nenhuma ação, nada que ele não tenha ainda contribuição de mensalidade dos associados, então isso é muito importante. Parece que no LB1, vocês têm de praxe isentar a taxa distrital no primeiro ano. É isso, Alexandre? Vivi? O LB2 também. O LB2, né? O LB2, estou falando no LB1, é no LB2. No LB2 tem isso, não é isso? Isso, a taxa distrital. A taxa distrital é isento na fundação do clube novo. Isso. Isso facilita demais. O bike, porque todo clube tem essa dificuldade. Ele funda e ele já começa com despesa. Apesar do clube padrinho, né, fazer um monte de paparico, dar estandarte, dar o sino, dar o malho e vai por aí afora, mas a hora de pagar as taxas, às vezes, eles nem... E muitas pessoas eles entram sem saber que tem esse compromisso financeiro. Muitos clubes, eu tenho certeza disso, notícias assim, de pessoas, né, que sofreram isso na governadoria, tiveram clubes fechados, né, na gestão deles, e amargaram um saldo negativo. Por quê? Porque clubes fundados anteriormente, na área da funcionalidade do clube, falaram, mas tem que pagar? Eu não sou voluntário, não. Né? Ele esquece que ele é um associado de um clube. A gente não é sócio, a gente é associado. Então, isso é muito importante. Na hora que a gente for montar a equipe, na hora que for fazer as reuniões, você vai à cidade, você procura pessoas, né, influentes, você tem todo um trâmite ali, todo certinho, mostrado, que você é só procurar lá em Lages Internacional, que você tem o roteiro completo, né? Planejou a equipe para fundar o clube, você identifica o interesse, você identifica o clube patrocinador, você vai fazer as reuniões, vai mostrar o que é Lions, vai, né, trazer aquilo ali, montar a diretoria, fazer as reuniões e tudo mais, e sempre focando isso, né, a necessidade de pagamento de taxas, porque em todos os clubes, eu acho que não existe nenhum clube que não existe inadimplência. É ou não é? E essa inadimplência é um motivo para fracasso, porque acaba e outro dia, o meu genro foi tesoureiro no meu clube, e ele é muito rigoroso com isso, e ele ainda falando assim, Marise, quando a gente paga a taxa internacional de um companheiro que não paga a taxa do clube, a mensalidade do clube, a gente está mentindo para a Lages Internacional. Porque quando você paga, lá meu clube tem 33, eu faço lá, pego lá, né, os $25 do semestre, multiplico, você recebe, né, de Lions a fatura, conta. Aí você paga, você fala para a Lions Nacional que você tem 20 associados que estão em dia, que estão pagando, que estão... Isso dificulta demais, né? Então, a inadimplência é um problema muito sério. Eu tive no meu clube pessoas que tomaram posse, ficaram tanto, pagaram uma taxa. E aí você vai, daqui a pouco a pessoa sai e fica por isso mesmo. Tá? Então, essa questão da parte financeira, a gente tem muito... Tá aí, a Vivi voltou aí a planilha. Que seja esse que ele queira ver. É. Essa questão do universitário. Tá. Do zero, da entrada, né, do universitário, que é zero. Né? Porque na taxa de... Mas tem que ser específico e filiado a uma faculdade, porque assim, nós aqui no LB3 tivemos um clube assim, que era vinculado à universidade, era totalmente universitário, não eram associados universitários, era um clube totalmente universitário, que ele não pagava taxa, né, não pagou taxa de iniciação.
A joia, né, Natasha? A joia, A joia de iniciação. Então, assim, ele era vinculado à faculdade. E tinha todo um projeto maravilhoso de extensão, era muito bom o projeto. Companheira Vivi, você tem como mandar essa tabela para mim, para nós, aqui do Distrito LA1? Me manda seu contato que eu te passo. Põe no chat. Ok. O clube universitário, gente, é uma bênção. E existe uma legislação. É muito bom. Existe uma legislação que valoriza isso, porque eles valorizam o voluntariado. Então, isso, para o currículo do universitário, já é muito. Existem faculdades que fazem disso um carro-chefe. Grupo de extensão, ele pode ser formado como uma matéria de extensão universitária. E, assim, como o currículo para conseguir bolsas e conseguir empregos, tem uma lei que protege o universitário que é voluntário. Então, ele conta pontos em concursos, conta ponto em bolsas, sendo voluntários. Então, esse é um discurso muito bom para ser vendido, para ser formado grupos universitários de interesse especial. O PDG João Roberto, né, Célia? Ele tem todas essas informações, se vocês quiserem entrar em contato com ele, ele manda a legislação, eu até tenho, ele já me mandou uma vez, eu posso perguntar para ele se houve alguma atualização, que já tem um tempo que ele me mandou, e informar isso para vocês. É muito interessante que você vá à universidade, converse, né, com o diretório acadêmico, e um clube, né, de interesse especial, às vezes voltado para um curso da faculdade, aí que a gente falou ali né, de interesses assim, de pessoas que eu acho que buscar paixões, porque quando você entra numa universidade, a sua matéria escolhida é a sua paixão. E vai também a nossa busca, né, para trazer jovens para o nosso clube, para o nosso movimento. Ivonildo, ficou esclarecido? Eu vou pedir mais informações da Vivi. Tá bom? Não, obrigado. Pode me perguntar lá que eu te respondo. O meu WhatsApp também está disponível aí, viu, Vivi? Pode mandar aí que eu... Tá bom, Marisa. Tá bom. Rede de amigos, isso. Nosso governador Gerson, por favor. Você já viu o chique que esse premiado, nosso governador premiado, terceiro. Outro dia eu mandei mensagem para ele, 80 positivos. Meu melhor boa noite para todos aí. Muito bom estar com vocês aqui, vendo nossos colegas de colegiado, vendo os cafezeiros aqui, né? Não sei se aparece todos, mas eu vi Isaura, vi você, Vivi, a Marise. André está aqui, Jânio está aqui. Olha só, turma grande aí. Nossos colegiados também aqui, né? Ivonise, o Alexandre, a Célia, eu vi que estava também falando agora há pouco aí, deve ter mais companheiros. Companheiro nosso, que saiu a minha tela aqui, companheiro nosso aqui do Distrito 19 acompanhando também. Deixa eu ver se eu consigo recuperar minha telinha aqui. Mas, companheiro Marisa, não ia perder essa oportunidade, né? Você vive juntos aí, não ia perder a oportunidade de estar com vocês, poder rever o pessoal. Sabe que sempre que eu posso estar participando, acho que cada momento é sempre uma oportunidade de aprendermos mais, né, de poder trazer mais conhecimento. Eu fico muito feliz e parabéns pela explanação. Sabe que dia 10 de abril nós estaremos fundando em Florianópolis o Lions Clube Florianópolis Portal da Juventude. Que legal. Especial, voltado à juventude. Nós vamos trabalhar com 2 temas, né? Um seria a causa dos desaparecidos, e a outra será trabalhar realmente com a juventude na renovação de clubes na região A. Nós seremos um celeiro de formação de núcleos e clubes da região A. Nós vamos trabalhar justamente com isso, com essa expansão, né, de clubes, de núcleos, porque núcleos é uma coisa que eu vinha há muito tempo bradando aqui no Distrito 39, não conseguia fazer eco na minha voz. Aproveitei sendo como governador para implantar e deu certo, tanto que em setembro nós fundamos o núcleo de Nova Veneza, e em novembro ele foi transformado num clube com 52 associados. E um clube que já está em uma atuação belíssima, atuando como se fosse um clube veterano. Já estamos com mais uns 5 ou 6 núcleos fundados, dos quais pelo menos uns 2 ou 3 vão ser transformados em clubes ainda esse ano. E o núcleo Portal da Juventude já existe, já está reconhecido por Lions, estamos com 10 associados e com as fichas para depois, em abril, então, transformá-lo, fazer conversão para clube.
Ali eu não sei se alguém, de repente, ficou em dúvida em relação à questão da taxa de joia do núcleo. Na verdade, não é que ele seja isento, a Vivi colocou bem, não é isento. Quando ele entra no clube, ele paga a taxa de joia. Então, quando é feito a conversão para clube, ele é isento. Isso mesmo. Eu considero uma falha ainda, que eu acho que vai ser corrigida por Lions, que nós temos que dar baixa no associado. Ele recebe até um comunicado de Lions Internacional lamentando a saída dele, mas nós temos que dar baixa para inserir no novo clube. Não é feito uma troca direta. Se faz direto, aí entra como transferência, aí paga aqueles $20. Então é dado baixo em todo associado. Nova Veneza aqui alguns levaram um susto, né? Porque nós tivemos que dar baixo em todos para entrar com um novo clube. E aí eles começaram a receber a cartinha de Live, né? Lamentamos que tenha saído, recém tinham entrado, né? 2 meses, recebendo informação que tinham de ser dado baixo, mas foi explicado para todos. Mas o núcleo, o clube de interesse especial, eu vejo realmente já não é mais o futuro do Live, já é o presente, já é uma realidade, vai ser cada vez mais amplo, cada vez mais forte. Os clubes nunca vão deixar de ter esse trabalho que tem hoje nas comunidades, o trabalho presencial, a gente não pode perder isso jamais. Mas a tendência é cada vez mais nos avançarmos com esses interesses especiais, as transformações de ONGs em clubes. Nós temos um grupo aqui, Mãos do Bem, que é da região de Palhoça, que faz um trabalho extraordinário, já são uma ONG. Nós estamos trabalhando para tentar trazer para essa troca, né, de todos juntos ali, transformar num clube também, porque aí também tem essa diferença bem alta na parte da joia, né? Se entra com 20, já baixa de $700 para $300, dá uma diferença, sim. E eu espero que a gente consiga lutar para que futuramente o Lions possa dar ser um pouquinho mais acessível na fundação de clubes. Vou dar um exemplo, Nova Veneza. Nós fundamos em novembro, pagamos a joia de 52 associados, tivemos que pagar taxa de novembro e dezembro dos 52, e em janeiro já veio taxa de 52 por 6 meses inteiros. Eu acho que, pelo menos no semestre que o clube é fundado, o Lions poderia abrir mão das taxas naquele semestre, porque já vai ser cobrado, para que o clube novo possa criar um laço também, né, possa criar uma estrutura, tenha tempo para respirar. Porque imagina ali, 52 associados, o quanto nós pagamos de joia, o quanto nós já pagamos de diferença de taxas, e o quanto já veio agora de taxa internacional, e o quanto já vem em fevereiro a distrital. Então, sobrecarrega um pouco, né, e isso assusta um pouco. Mas, fora isso, é trabalhar, é fazer crescer, tentar realmente inovar, renovar, sem perder, né, companheiro Vivi, você fala muito bem isso, sem perder a essência, né, Marisa? A essência do Lions, né, não podemos perder. Nós temos que, não podemos ter um protocolo engessado, jamais. Isso. Né? Tem que ser algo leve, tem que ser algo tranquilo, mas tem que haver, sim, porque isso que nos diferencia das demais instituições do dia a dia, que tem um trabalho só local. Nós trabalhamos localmente também, mas nós temos a visão global, né, e isso nos diferencia. Parabéns a vocês, é muito bom. Eu estava trabalhando, acompanhando vocês, vim no trajeto acompanhando, agora cheguei em casa, vim no estúdio, digo, agora vou finalizar um pouquinho ali. Estou trocando equipamento, um problema de câmera, a câmera entra, uma hora ela sai, mas estou me preparando para um novo ano aí, né, com novidades, inclusive, aí, com a Hora do Leão aí nos nossos programas. Maravilha. Vou estar trocando ideia com vocês aí. Grande abraço, parabéns aí por esses encontros, continuem, não parem. É muito importante, né? Eu vejo meu companheiro Regis, dali de Braço Norte, acompanhando. Obrigado, Regis, por estar com a gente aí. E é muito bom, né, os nossos coordenadores poderem participar, ver o que os outros leões de outras distâncias, né, de outros múltiplos pensam, como fazem, como agem, o que a gente pode trazer para nós, né, para somar. Porque, claro, a gente sabe que, às vezes, dentro da mesma cidade, um clube para o outro já tem suas peculiaridades, já é diferente. Imaginem de um estado, de uma região, mas sempre tem algo que a gente pode somar, que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia. Por isso que sempre que eu posso, eu entro em todas as lives que tem, do LC, do LB, do LA, eu estou entrando sempre. Foi assim que eu conheci vocês, né, na pandemia. Uma amizade para sempre, né? E seja enquanto dure. Um abração a todos aí. Obrigado. Viu? Que bom te ver. Foi o que eu falei, né? A gente tem que sempre focar nessa questão financeira, porque ela é muito importante. E na época da pandemia, na nossa gestão, Ana, né, foi do meu ano leonístico, nós fomos isentados, né, dessa taxa de fundação. Então, isso facilitou. Né? Mas eu já conversei isso com várias, isso parece que é inquestionável. É utópico. Uma estratégia é você criar um grupo, reunir, e antes de fundar o grupo, você já fazer esse caixa, né? Você explicar para eles, olha, a gente está fundando, a gente vai marcar a fundação, mas vamos começar a fazer o nosso caixa, porque a gente precisa. Porque toda fundação, toda associação é assim.
A nossa ainda é das mais baratas. Saiu agora agora na GDL, né? Uma comparação das taxas distritais, Lions, Airlines, Rotary. A Rotary, bem 25, Rotary são 35, né, dólares por semestre, 70, né, 20 a mais, $20 a mais, e eles ainda pagam a taxa de revista, ainda pagam a taxa não sei o quê, e o nosso, né, e já vem aí um aumento de mensalidade para ser votado em Hong Kong, né, $2 por ano até completar, me fugiu agora o total. Mas isso é imprescindível. Um clube não vive, a gente não faz nada sem ter um caixa. Mas é por isso que a gente tem que buscar parceria. Olha lá o Mozart. Mozart é do bike. Mozart, conta para o pessoal aí, com quem que vocês têm parceria em Divinópolis? Boa noite aí. Nós temos parcerias aqui com a Unimed, né, que eu trabalho na Unimed, né, sempre apoia a gente. Algumas entidades, a corrida que a gente vai fazer agora, em defesa das nascentes, né, que a gente foi até premiado ano passado aí com o Leão de Ouro. A gente tem apoio do Ministério Público e da ARPA, que é a Associação Regional de Proteção Ambiental. É uma das únicas minas de água potável que tem aqui em Divinópolis. É uma corrida que tinha parado há 7 anos, e o ano passado o Lions, né, junto com essas empresas aqui, né, e a parte ambiental, né, Marisa, igual a senhora colocou aí, a importância que tem aí de ter um clube especial e é uma maneira que a gente tem de segurar o associado no clube. Eu, por exemplo, vou contar um caso aqui, eu não conheci o Lions, a importância de ter só fui atraído pelo Denis, pela bike, porque eu já era ciclista há vários anos, inclusive fundei a Associação de Ciclistas aqui em Divinópolis, e fui convidado e sou um dos sócios fundadores, né, desde final de 21, né, fui o ex-presidente, né, agora é o Kilder, né, e vou aproveitar aqui, Marisa, a oportunidade aqui, agradecer, né, o carinho que a SAT tem com o clube e a recíproca é verdadeira, tá? O Kilder não pode vir, né, questão de saúde, mas a gente é extremamente grato a Marisa, o trabalho, a dedicação, todo o empenho que ela teve aqui na fundação do nosso clube. Eu não tinha conhecimento do Lions, né, foi ela junto com o Denis, e foi montando Lions. Tivemos problemas, como todo clube tem, inclusive financeiro, né, igual vocês comentaram aqui, mas foi através da bike que a gente fez 1 trilhão no primeiro ano para arrecadar fundos para nem CNPJ a gente não tinha. E aí, depois disso aí a gente foi sempre fazendo eventos, né, e fazendo alguma reserva lá para pagar as tarifas anuais aí para todo ano ter que registrar. Mas o clube vem lutando aí com várias frentes, né, e é importante a maneira que a gente tem de manter o clube sempre unido, né, porque sai, e rejuvenesce, né, tem pessoas jovens, que entrou agora o Guilherme, que é parte de ambiental, extremamente conhecedor, pega os lixos na margem do rio, faz o descarte correto, faz um plantio de árvore, né? Então, a gente fica grato, né, e o pessoal se sente mais unido, né? Então, é a maneira que você tem de manter o pessoal sempre mais junto do clube, né? E com as festivas que a gente sempre faz. Agora, a gente fez, tem 15 dias, lá no sítio do Kilder, né? Um negócio mais descontraído, não tem a parte formal, mais informal, mas que é importante, e as famílias estão participando junto conosco, né? E ver, né, o que o clube faz, e nessas reuniões informais, geralmente saem boas ideias. As pessoas ficam mais descontraídas, né, além de ser, então saem boas ideias, né, igual já saiu para a gente fazer mais alguns tipos de trabalho. Mais uma vez, a Marisa, eu agradeço essa oportunidade, né, eu sou, como diz aqui, eu não conheço praticamente ninguém, só a senhora aí, né, mas a gente coloca o nosso clube também aqui à disposição, né, que for necessário aí, para ajudar aí o Lions, estamos aqui de portas abertas aqui em Divinópolis. Não é para a gente se encher de orgulho? Fantástico! Qual Unimed não quer patrocinar um clube que promove saúde, que promove esporte, que promove meio ambiente? É uma marca. E, olha, Divinópolis tem mais 2 outros clubes, né, Mozart? Tem o Pioneiros, que abraça uma causa muito bacana, que é a Pestalozzi, né? Isso. E também tem o Divinópolis Candidez. Que foi o nosso padrinho, né? Na cidade.
E o clube de interesse especial é o bike, né? Maravilha. André, nosso cafezeiro também, pode falar. G. Boa noite, companheiros, companheiras. Que bom participar dessa reunião, achei interessante. Eu sou defensor do Clube Especial, né, dos núcleos. Eu fui um dos primeiros a fundar o Núcleo Brasil. Assim que surgiu a autorização de fundar um núcleo, eu fundei o núcleo aqui na nossa região, em Divino, próximo de Carangola. Mas, infelizmente, ele ficou pouco tempo como núcleo para futuramente fundar um clube saudável. Eles tiveram muita pressa. Os ex-léus, que nós formamos esse núcleo, e eles ficaram assim, muito afoitos, querendo fundar um clube de laios muito urgente. E a governadora, na época, queria fundar clube, autorizou a fundar, desvincularam do nosso, né, do núcleo, transferiram lá para o Clube Divino. Infelizmente, com um tempo ele apagou. Mas eu queria falar a respeito, quando a Marisa falou do genro, falou que estava falando mentira com Lages Internacional. Verdade. Mentiroso. Nós aqui falamos mentira sempre. Sempre conversando, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, mas não sou velho, não, gente, eu só tenho 70, tá? Eu, quando entrei para o Lages, em 1980, 81, eu fui o primeiro tesoureiro do meu clube. E quando a gente recebia as taxas internacionais para enviar para a Lages Internacional, eu tinha que sair da minha cidade, andar quase 100 quilômetros para fazer um depósito. E a gente preenchia um formulário das taxas de cada companheiro. Aquele companheiro que não estava em dia, ele ficava devendo o Lages Internacional, certo? Ele ficava devendo o Lages Internacional. A gente procurava o mais depressa possível receber para legalizar a situação dele. E o Lages cobrava da gente a baixa desse companheiro, certo? Então, era pagamento individual. A gente fazia a remessa dos 20 companheiros, ou 18, ou 15, ou 13 que estavam em dia, mas o Lages Internacional sabia o sócio associado que estava atrasado. Então, por isso é que eu concordo com o seu Gerro, tá? Mas hoje não é assim, né? Hoje a gente Não, hoje você paga a boleta, minha filha. Hoje você emite lá a boleta, acabou. Hoje... Eu estou falando que assim, morrendo de aprender, eu não sabia dessa, que era individual antigamente. Antigamente era. Né? Mas isso foi nos anos 80, 81. Você não era nascida, Vivi? Você não era nem nascida. daí não rolava, não sabia disso. Já tinha casado, mas você não tinha nascido. Pois é. Mas essa parceria do bike, hoje eles são um clube forte, consolidados, eles têm caixa, eles têm, sabe? E eles, assim, eles arrasam, né, Mozart? Em Marisa, igual o Divinópolis tem os bike, nós também podemos explorar muito os clubes de motociclismo, que tem muito no Brasil. O Lages tem um grupo de motociclista, mas está meio esquecido. A gente tem que reativar isso para usar essas forças, tanto dos ciclistas como dos motociclistas. Podemos perder essa oportunidade, não. Se a gente quer crescer... Corredores, aí tem a moda agora é correr, o povo vive Marise, Gerson, André, que defensores do núcleo, nós temos aqui dois, que eu estou vendo ali, dois bonitinhos ali, a Joana e o Júlio, que são filhos de um núcleo, o primeiro núcleo que aconteceu no LB2, que é do Valparaíso, centro, que foi formado na governadoria da governadora Zilmene, e se transformou o clube na governadoria do Tadeu, e hoje é um grande orgulho, nos fez um governador maravilhoso, João Silva, e está aqui, presente, sorridente, os dois, bonitão. É porque o núcleo, ele já pode trabalhar... Não, é maravilhoso, é uma proposta maravilhosa de lá. Para fazer o caixa, para transformar um clube, não é isso? Não, é maravilhoso, é uma proposta maravilhosa de lá. Para fazer o caixa, para fazer o caixa, para formar um clube. Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar um clube, não é isso? Para fazer o caixa para formar
Bacana. Olha, a gente tem, pelo relatório, né, do Lion Portal, a gente tem 147, no Brasil, 147 clubes especializados, né? Especializados. A Vivi até me fez uma pergunta antes, que ela falou, uma dúvida que está correndo aqui, um clube tradicional pode virar um clube de interesse especial? Não é que ele vá virar um clube de interesse especial, mas ele pode adotar uma coisa. E aí é tranquilo, Vivi. Existe já lá, você vai lá em um portal e você faz, né, a solicitação para que ele tenha esse foco especializado. Por exemplo, lá em Divinópolis, um dos clubes ele é especializado, né, na causa da Fundação Pestalozzi lá. Por Pois quê? nós temos alguns clubes aqui no LB2, assim, que eu já tinha até falado, assim, que para ter esse foco, né, eles já têm um foco especializado nas suas ações, em ações totalmente voltado, o clube se volta a essas ações, então, assim, eles estão perdendo essa oportunidade de ser chancelado como clube de interesse especial. Então, é isso. Então, o clube tradicional, ele pode se tornar um clube de interesse especial, né? Aí ele até incentiva, o Lions até incentiva essa evolução, né? Porque é a revitalização de clubes existentes. Às vezes o clube está morrendo lá porque ele está meio perdido. E aí um quer fazer um negócio, outro quer fazer outra coisa. Quando você foca, você aumenta o engajamento. É o exemplo que eu dei, né? O Buritis, Goiânia Buritis. Quantas mulheres que estão lá em tratamento de câncer, que têm feito esse tratamento, que não pode ser leão, que não são convidadas a ser leão, porque não tem esse discurso, né, do interesse especial de trabalhar o câncer de mama. Então, assim, precisa ser trabalhado esses discursos para pegar essa paixão que você falou, né? Isso, é a paixão, é o foco, né? O hobby, o interesse. E essa mudança de foco aí, o clube tradicional define assim, um interesse especial principal, como eu no meu clube agora só vai mexer com diabetes, ele vai ser um clube de interesse, né, do diabetes, ou então ele vai ser um clube de cultura, né, um esporte qualquer. A gente está aqui com um programa bacana do goalball, sabe? Vocês conhecem goalball? Goalball é um esporte para cegos, é como se fosse um futebol, né? Mas com a mão, a bola é caríssima, porque ela tem uns guizos, e a gente tem aqui em Lafayette uma associação, né? A Fundação Olhos d'Alma, de proteção aos né? Que mexe com os cegos, as pessoas portadoras de baixa visão, e a gente tem esse clube, esse grupinho, que são cegos e para fazer atividade física. Então, olha para você ver como que Lions busca coisas. A minha coisinha pulou aqui, vocês viram? No nosso clube, abraçou a professora, né, educadora física, que está treinando esse grupo. A bola é cara, aí nós fomos atrás de patrocínio pela bola. A Ecosom doou a bola para eles. Aí eles ficaram tão entusiasmados que vão doar os uniformes também. E eles jogam com joelheiras, cotoveleira, sabe? E se alguém tem baixa visão, ou até enxerga, mas vai jogar no time, tem que ser com venda. E é muito interessante. Quando você vai assistir um treino, você se encanta com a causa. Então, eles treinavam no batalhão, mas a quadra era empoeirada, coisa. Então, a gente conseguiu com a prefeitura, eles estão treinando agora no complexo, né? No que a gente chama aqui de Vicentão, coisa esportivo, né? Um complexo esportivo, eles estão treinando lá, eles já ganharam a bola da Ecosom, vão ganhar já o uniforme, a gente vai preparar, né, as joelheiras, as tornozeleiras, as vendas, que eles também colocam as vendas, e, né, e já tem um jogo marcado, junto com o clube social aqui da cidade, né, que vai ser assim, vai ser a divulgação disso, e a gente vai, de repente, você vai buscando ali esses interesses, e mais pessoas, né, vão buscando, e quando a gente apresenta Lions para eles, tem uma oportunidade aqui, o bichinho é internacional, ele não é fraco, não, ele tem uma LCIF, a gente, aqui, né, na minha região, a gente fundou o Hospital de Olhos em Ouro Preto, choveu ali, deram $15 mil ali, de um dia para a noite para ajudar, né?
Então, isso vai buscando, vai mostrando a força do que nós temos. Então, é isso aí. Se você tem um clube, ele está, né, às vezes está, eu vi, né, eu acompanhei no portal, vocês têm, acho que 17 clubes que estão abaixo de 20 no distrito de vocês. Né? Esse clube, ele vai apagando, não, pouco você não tem jeito mais. Belo Horizonte, um clube atrás do outro. Por isso, tá? Então você tem que ter um motivo, uma força. E se você transformar, mudar o foco, buscar pessoas com interesse para aquele clube, aí depois você faz a alteração lá no Lion Portal, né? Aí você vai colocar lá a descrição do interesse, né? Que ela vai ser inserida lá, e vai transformar o seu clube num clube de interesse especial, né? Com foco no interesse especial. Isso é muito interessante. Então, isso aí, você vai fazer, se for combinar aí, é só ir lá no portal que você vai direitinho lá, tá? Olha, André, você quer falar alguma coisa? Estão quase a última participação do André, para a gente encerrar. Eu quero, porque quando fala em LCIF, meu olho chega a brilhar, certo? Meu olho chega a brilhar. Eu fui me entregar 12 kits para mim conseguir $50 por kit. É os kits de LCIF, aquele estojo certificado aquele bonito. Com 3, né? Tá, eu vendi peguei os 12, hoje eu já consegui fazer os 12 e já pedi mais 12, certo? Mas eu quero falar de LCIF, nós aprovamos recente agora um subsídio para a Fundação do Câncer Infantil em Juiz de Fora. Foi quase $100 mil agora, recente. Encaminhamos agora para a Fundação. Já chegou hoje lá um pedido, câncer infantil para a Fundação Varela, Cristiano Varela, em Muriaé, que cuida de câncer aqui na nossa região. E mais 2, um para Paraisópolis e um para Conselheiro Pena, subsídio para Léo Clube. Então, quando falo em fundação, o olhinho brilha e eu gosto de vender imagem da fundação. Sou coordenador distrital da fundação, estou vencendo agora, ano que vem, o 3º ano, última viagem para o Panamá para treinamento, e depois eu vou descansar um pouquinho, mas eu pretendo voltar ainda como coordenador distrital de LCIF. Se não voltar, eu vou trabalhar como voluntário para a fundação, certo? Vendendo meus pinhos na minha lojinha, fazendo rifa, e conseguindo recursos para a fundação, porque a fundação é a nossa salvação do Lions no Brasil. Os clubes fazer projeto legal, vender imagem do Lions na sua comunidade, com projeto para causar impacto onde nós moramos. É só assim que nós vamos dar uma crescida no número de associados, nós vamos impactar através do nosso serviço a nossa comunidade. Eu penso desse jeito. Vai, Priscila. Boa noite a todos, companheiros. É rapidinho a minha fala. Quero agradecer aqui ao nosso DG Alexandre. Tive o prazer de conhecê-lo esses dias. Fiquei muito feliz. Cumprimentar todos, né? Cumprimentando aí o nosso governador, PDG Marita, e fiquei muito feliz. Eu entrei aqui na sala, eu falei assim, não sei muito bem o que é isso, não, mas eu vou ver o que é, porque eu tenho interesse de me aprofundar. Eu estou no Lions já tem 8 meses, sou um gatinho, né, quase um gatinho, não sou gatinho pela idade, né, porque pela idade não vai mais, mas eu estou muito feliz conhecendo o Lions, e eu realmente, assim, me senti muito feliz em todas as falas. Eu fiz algumas anotações aqui que eu me senti muito acolhida por vocês, porque o nosso DG sabe que o nosso Lions aqui internacional, ele é um Lions muito antigo. E eu realmente hoje estou no Lions quebrando alguns paradigmas, e eu já escutei até, já quer chegar e sentar na janela. E eu me senti hoje acolhida por vocês, porque eu vi vocês como a outra visão do Lions. Eu até confesso que no andar da carruagem do ano passado até hoje, eu falo assim, parece que o Lions não é aquilo que eu imaginei que era.
mas a partir do momento que eu vi você falando sobre o ritual, sobre aquilo que cativa, sobre aquilo que te une, aquilo que te interessa, eu fiquei muito feliz com as colocações de vários aqui. Eu vi que só tem gentona, né? E eu aqui falei, eu vou falar só para agradecer mesmo e falar que achei muito interessante. Gostei de aprender mais e eu quero ainda aprender cada vez mais com vocês. Eu me senti muito feliz, muito realizada mesmo. Muito obrigada Marise, Vivi, DG Alexandre, uma boa noite a todos, um bom trabalho aí para vocês. Obrigada, Priscila, que depoimento lindo. Muito bem-vinda. Olha, não deixe que ninguém te faça desistir de Lions. Isso. Viu? Não deixe que ninguém. Existe muita cabeça dura por aí, muito bicudo, mas não deixe, não. Fecha os olhos para isso. Lá e abre o coração. Lions te dá vida. Sabe, Lions te dá vida. Eu tenho 2 filhas, né, que são companheiras. Companheiras, eu também quero dar uma palavrinha aqui. Tá. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz por essa reunião de hoje. Eu sempre quis pertencer a um lar especial, mas, infelizmente, não deu, porque eu estou tratando mais do clube. O nosso clube está precisando de alguns incentivos, então eu estou lutando pelo clube primeiro, né? Mas fiquei encantado porque todos vocês estão aqui pelo trabalho que estão desenvolvendo. É uma beleza. Se todos os clubes de Lions do Brasil estiverem fazendo esse trabalho que vocês estão, o Lions está de parabéns. Eu anotei, inclusive, alguns nomes aqui, porque não deu para anotar todos, né? Mas quero dar um parabéns ao Alexandre, que é o governador, a Vivi, e a todos os demais que fizeram aí, pelos trabalhos extraordinários. Teve um companheiro também, Ivanísio, que a meta dele é fundar 6 clubes, já conseguiu fundar 3, né, esse ano, e também o Moza, de Divinópolis, que está fazendo um trabalho de meio ambiente nos rios, né? Então, como esse ano a meta nossa das causas globais do Lions são 2, é a fome e o meio ambiente, que minha companheira de vida é até assessora do meio ambiente, e a nossa governadora também aqui abraçou essas 2 causas, das 8, focou nas 2, né? Fome e meio ambiente. E o presidente, inclusive, pediu que nesse mês de janeiro os clubes desenvolvessem bem esse trabalho da fome, né? Então, a gente fica assim satisfeito e parabenizo. Aprendi alguma coisa aqui com essa reunião, que sabia alguma coisa sobre clubes especiais, mas aqui aprendemos muito, né? Então, quero dar parabéns a todos vocês, e a Marise, não tem parabéns para ela, que ela já superou, todos os parabéns. Inclusive, nós vamos precisar dela para algum incentivo, porque uma coisa é você informar sobre o Lions para o clube, algumas palavras para eles se incentivarem, mas outra coisa é a pessoa vir de fora e falar para eles, né? Eles se incentivam mais. Então, vocês estão de parabéns, e precisa realmente, como vocês disseram, que vai ser gravado, a minha mulher, minha companheira de vida, depois assistir, ela também vai adorar, e só faço uma lembrança para vocês, não se esqueçam de desenvolver bem o meio ambiente, que o nosso foco, minha mulher é doida por meio ambiente. Mas parabéns, realmente, estamos aqui à disposição e aprendemos muito. E isso aqui é bom para ficar sempre motivado por essas opiniões. Mas, ô Vespasiano, obrigada, viu, da sua participação. Você e todo mundo está aí merece. Tá? Obrigada. E vamos lá, né? Quem sabe você transformando o Mangabeiras num clube de interesse especial aí, né? Vai ser bacana. Estou lutando para isso, vamos ver. Vai ser bacana. Vai ser bacana. A gente vai trabalhar nisso. E eu passo as informações para você, tá? Certo. Então, eu acho que agora não tem mais nenhuma mãozinha aqui, não, né? Não tem mais nenhuma mãozinha, não. Isso, a gente até extrapolou um pouquinho o tempo aqui, porque a gente fala demais, né, Vivi? Nós. Eu quero agradecer o carinho, né? Espero que eu tenha motivado vocês. Eu fui professora há mais de 40 anos, mas eu nunca tive a pretensão de ensinar nada a ninguém, e não tenho isso, né?
E, Priscila, não existe esse negócio de... Você falou assim, lá vem uma PDG chata aí, né, falar alguma coisa, e nesse não. O negócio é mais legal. Lions é muito bacana, tá? Obrigada, Vivi, obrigada, governador, e conta comigo sempre que eu puder ser útil. Obrigadão, Marisa, pela explanação, assim, é uma das grandes paixões minha, um clube de interesse especial, porque, assim, você trabalhar em paixões, né, porque que despertem paixões das pessoas é muito bom. Priscila, seja muito bem-vinda, você sempre terá voz, aqui não tem nem cacique, não, nós somos tudo leão, tudo a mesma coisa. E gostamos de aprender um com os outros, minha filosofia de vida é sempre aprender, eu sempre estou aprendendo todos os dias, então não tem ninguém aqui ensinando ninguém, é sempre proseando, como diz nosso café com prosa, sempre proseando. Obrigada a todos pelo carinho, pela presença, por estarem aqui, por se disporem a aprender sobre clubes de interesse especial. Eu acho que é uma grande vertente de Lions, né? Porque assim, nós precisamos ver isso com carinho, como ver núcleos com carinho, sair desse trivial, sair da zona de conforto, como Marisa falou, sair dessas coisas que nós aprendemos como se fossem verdades absolutas, aprender outras formas e outros caminhos. Só assim que nós poderemos atingir a meta de 1,5. Nós temos que sair do nosso quadrado, né, e ir além, e trabalhar essas coisas, e interesses, e formas, e a forma de fazer. Nosso clube, à sua maneira, é uma forma maravilhosa da gente entender Lions, né, de você sair desse quadrado. E eu acho que nós estamos abertos, né? Lions está aberto. Nós precisamos de pensar, e por isso que a gente tem que aprender todos os dias, para que as pessoas não venham com verdades absolutas para a gente simplesmente se cala. Então, por isso que assim, o governador, quando abre essas portas para a gente aprender, a gente tem que vir e aprender mesmo, e discutir, conversar, e fazer a nossa voz ser ouvida, para que a gente mostre a nossa realidade e Lions se transforme. Nós não estaríamos aqui nesses 109 anos quase de existência se não fosse construções diárias de passar por décadas e décadas, histórias, guerras, revoluções, se nós não estivéssemos aprendendo cotidianamente. Então, nós temos voz, nós precisamos saber falar. E para isso nós precisamos conhecer. E conhecimento é a base de tudo para a gente saber fazer e ir além. Então, eu passo a palavra para o meu querido governador para ele fazer o encerramento dessa reunião. Antes do governador encerrar, eu quero mais um recadinho para a Priscila. Priscila, lá no nosso portal nós temos o Learning. Você tem cursos maravilhosos que você faz em 15 minutos, tá? Então, são cursos assim que não só vão te fazer conhecer melhor Lions, mas também para a sua vida pessoal. E te dá ponto para o seu clube para ganhar o concurso de eficiência digital. Você participar deles. Todo dia você faz 2, 3, né, governador? Você ganhar 2, 3, ainda dá ponto do seu clube. Aí, aproveitando... fazer também, não é só a Priscila, aproveitando esse gancho, essa é uma das pegadas da governadoria, nós fizemos a nossa premiação do concurso de eficiência do distrito voltada para as informações do portal. Fazer os cursos, lançar as suas atividades, estar com tudo em dia junto ao portal, porque nós temos sempre esse paradigma aí que fala que o portal é muito difícil, o portal é isso, o portal é aquilo, e muitos companheiros não acessam isso. Então, acho que é muito importante, Priscila, e parabéns para você ter vindo participado hoje desse workshop, buscar conhecimento, porque acho que isso é muito importante. Eu venho falando disso nos clubes. Quando a gente tem conhecimento de causa, a gente não é obrigado a engolir nada de goela abaixo. Aquele jargão, você sentou na janela, dá tchau. Aproveita e dá tchau. Com conhecimento. É isso que a gente tem que buscar, para que a gente não tenha que sentir isso. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa.
Você tem 8 meses? Que bom que tem 8 meses e que vamos para muito mais meses quanto a isso. Quando a gente pensa assim, eu tenho 11 anos de movimento. Com 11 anos de movimento, cheguei à governadoria. Então, é possível que a gente busque conhecimento e enfrente desafios. Parabéns, mais uma vez, e parabéns à PDG Marise por tão brilhante explanação sobre esses clubes de interesse especial. Creio que todos que estiveram aqui, com certeza vão levar algo de novo, vão levar experiências para que seja replicado em seus distritos, seus clubes e dentro do nosso movimento. Com isso, acho que só nosso movimento leonístico ganha com todos esses momentos que a gente dedica, porque dedicamos hoje aqui um tempo para receber conhecimento, conversar um pouquinho, trocar experiências sobre clube de interesse especial. Isso é muito importante. Então, isso acho que o distrito vem fazendo isso, tentando aproximar também, mostrar para os nossos companheiros que o movimento Lions, o nosso movimento, pode estar mais próximo de cada sócio. Nós trabalhamos no dia a dia, a governadoria faz isso no dia a dia, ela tem que estar em sintonia com seus companheiros, com os companheiros leões, porque aquilo que a gente sempre fala, o que nós temos de mais importante, o maior título que nós temos, Priscila, dentro do leonismo, você já tem, é ser leão. Esse é o maior título, não é ser governador, não é ser presidente internacional, não é ser diretor internacional, é o título de leão. É isso que nós fazemos, é isso que nós somos, e eu falo isso também nas minhas visitas um pouquinho. No próximo, já agora, do meio do ano para frente, no próximo ano leonístico, eu volto a ocupar o meu cargo mais importante dentro do leonismo, que é ser leão. Então, isso a gente tem que levar dentro do coração, e se for preciso, a gente também poder contestar algumas coisas que existem dentro do leonismo, mas sempre com conhecimento. Por isso é importante. Acesse o LERN, precisar de ajuda, a governadoria está aqui para ajudar você e qualquer companheiro aqui do nosso distrito, de outros distritos também. Nós temos aqui pessoas que têm uma expertise, um pouquinho em acesso ao portal, talvez se você tiver com dificuldade, mas esse LERN, onde que eu posso achar ele, como que eu faço para acessar o portal, isso e aquilo, a governadoria tem pessoas que podem te ajudar. Você tem nossos contatos, chegue até nós que nós vamos levar isso para você, trabalhando bem de perto. Temos aqui a companheira Vivi, nossa GLT, tem uma expertise no portal, temos aqui o Carlos, a Mônica, nosso secretário distrital, companheira Zenaide também, então são pessoas que conseguem te ajudar e ajudar os companheiros aqui do distrito. Então, mais uma vez, acho que saímos daqui hoje melhores do que chegamos, com conhecimento. Então, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, PDG Marise, por trazer essa experiência para nós. Companheira Vivi, muito obrigado por propiciar isso para nós. Trazer dentro da grade programada para esse ano leonístico, você pôde nos brindar com esse workshop de hoje. E que venham os próximos e que possamos desfrutar disso também. Então, dito isso, agradeço a presença de cada um dos companheiros do nosso distrito, dos distritos co-irmãos que tiveram aqui hoje, todos os companheiros. Muito obrigado pela presença de vocês. Sem a presença de vocês também, a gente não poderia ter passado esse período tão gostoso e praticado esse leonismo, que hoje tenho certeza que aqui a gente fez aquilo que nos é pedido, praticamos leonismo. E vamos agora replicar todo esse conhecimento que recebemos. Mais uma vez. Vamos fundar clube, né, governador? Vamos fundar clube. Vamos fundar clube. Vamos ter interesse especial. Vamos fundar núcleos, vamos fundar clubes, vamos levar o nosso movimento adiante. Vamos ter nossa missão 1.5. Então, declaro encerrado o workshop. Muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez. E todos tenham uma boa noite.